mulher ficou grávida enquanto estava em coma. Após testarem o DNA de todos os homens que tiveram acesso a ela no hospital, ficaram todos chocados ao descobrirem quem era o pai do bebê. Histórias cativantes. Aline é uma jovem de 27 anos. Ela sempre gostou de esportes radicais, mas a sua maior paixão era esquiar na neve. Gostava tanto, que muitas vezes saía de casa sem tomar o café da manhã, só para comer no meio das montanhas cobertas de neve. Mas naquele dia, algo estava muito estranho. A Aline parecia sentir que alguma coisa iria acontecer com ela. Mas mesmo assim, continuou a sua subida para o topo da montanha. Era a primeira vez que não estava confortável para esquiar. Passou alguns minutos contemplando a paisagem, como se fosse a última vez que iria vê-la em sua vida. Apesar de sua vasta experiência, ela hesitava em descer várias vezes, como se fosse uma iniciante. Mas enfim, ela respirou fundo e iniciou a sua descida. Ela amava fazer aquilo. Trazia uma sensação de liberdade para ela, como se fosse um pássaro dando um voo rasante na neve. Mas o que ela sentia era sério, e o pior aconteceu. Ao tentar desviar de uma árvore, ela caiu e bateu a cabeça em uma pedra, a deixando desacordada. Após ser socorrida, Aline foi levada para o hospital, onde constatou-se uma lesão no cérebro causada por um traumatismo crânioencefálico, a deixando em estado de coma. Seus amigos e parentes ficaram desesperados ao saberem do ocorrido. Mas eles tinham que ter fé na sua recuperação, e acreditarem que logo logo ela estaria sorrindo e se divertindo com eles novamente. Como ela estava na UTI, as visitas ficaram limitadas aos seus parentes mais próximos. Mas alguns amigos, com jeitinho, também conseguiram visitá-la lá dentro. Seus amigos sentiam muito o ocorrido, já que tudo aconteceu exatamente quando ela tinha se profissionalizado como esquiadora, e justamente agora, iria começar a ganhar dinheiro com o esporte que tanto amava. Mas a vida tinha essas surpresas, e agora ela estava nas mãos de Deus, e dos médicos daquele hospital. Apesar do quadro de saúde estar estabilizado, não existia nenhuma expectativa de quando Aline iria acordar do coma. 6 meses depois, durante uma rotina de administração da higiene e exame físico do paciente, uma enfermeira percebeu algo diferente na barriga de Aline. Parecia estar inchada, e resolveu chamar o médico responsável para descobrirem o que estava acontecendo. Ao olhar pela primeira vez, o médico achou que poderia ser algum tipo de hemorragia, ou um cisto na região, mas só os exames poderiam confirmar. Depois de uma bateria de exames, o menos provável foi diagnosticado. Aline estava grávida de 4 meses, porém, ela estava em coma há mais de 6 meses. Além disso, quando ela deu entrada no hospital, foram feitos todos os exames nela, e nenhum deles tinha apontado uma possível gravidez. Ao contar para os seus parentes, eles ficaram estarrecidos com o que estava acontecendo. Exigiram que o hospital tomasse providência e chamaram a polícia. Os policiais pegaram a lista de todos os homens que tiveram acesso ao local que Aline estava internada, desde a sua chegada. Começaram fazendo o exame de DNA nesses funcionários, porém, ao sair o resultado, todos deram negativo. As coisas estavam ficando cada vez mais difíceis. Como algum outro funcionário poderia ter acessado lá sem ser visto, mesmo sem ter sido solicitado ou registrado sua entrada, resolveu-se fazer também o exame em todos os funcionários, do homem que entrega as roupas de cama da lavanderia, ao diretor do hospital. Nesse momento, o ambiente de trabalho no hospital estava muito esquisito. Os funcionários olhavam um para o outro com cara de desconfiados, era muito ruim, e aquilo precisava acabar logo. E para a surpresa de todos, nenhum deles tinha dado positivo nos exames também. Agora sim, o cerco estava se fechando para o culpado. Só restavam como suspeitos, os parentes e alguns amigos de Aline. Todos estavam muito tensos e curiosos pelo desfecho do caso, mas o processo investigativo tinha que seguir o rito de forma minuciosa. Entre os parentes do sexo masculino que estiveram no local, estavam seu pai, seu irmão, seu padrasto e um primo, filho da irmã de sua mãe.
E entre os amigos, estavam seu ex-namorado, seu melhor amigo, e o namorado de sua melhor amiga que a acompanhou em uma das visitas. Só poderia ser um deles. Os materiais genéticos de cada um foram coletados e levados para o laboratório. Nesse momento, Aline acordou do coma. Ainda sem conseguir enxergar direito devido ao tempo que ficou de olhos fechados, ela se assustou ao sentir o volume em sua barriga. Foi difícil explicar a situação para ela, mas tiveram que fazer. Desesperada, ela falou que não poderia estar grávida, já que estava se dedicando ao esporte, e não poderia parar tudo para criar um bebê. Sua mãe falou: "Filha, nós sabemos que você não teve culpa nenhuma, mas o bebê está em seu ventre. Você é a mãe dele, independente de quem seja o pai. Essa criança vai precisar de todo o amor de sua família, principalmente da sua mãe." Nesse momento Aline caiu no choro, ao perceber que a sua mãe estava certa. Daqui a mais ou menos 4 meses, ela daria à luz a uma inocente criança, com seu sangue correndo em suas veias. Seria muito egoísmo da parte dela, renegá-lo o seu amor. Mas quanto ao culpado daquilo tudo estar acontecendo com ela, não teria nenhum pinguinho de sua compaixão, e ela faria o esforço necessário para que ele possa pagar pelo que fez. Alguns dias depois, saiu o resultado do teste de DNA, e para o alívio dos amigos e familiares, também não indicou a paternidade de nenhum deles. O mistério pairava no ar. Como seria possível alguém engravidar enquanto estava em coma dentro da UTI de um hospital, sem um pai para assumir a autoria do feito? Os meses se passaram, e o culpado ainda não tinha sido descoberto. Aline já conseguia enxergar bem, e depois de algumas sessões de fisioterapia, já estava andando normalmente. Chegando o dia do parto, ela deu à luz a um lindo menino, que veio ao mundo cheio de saúde apesar de todo o trauma e toda a situação durante o processo de gravidez. Ela colocou o nome de Mateus, que significa presente de Deus. Um dos médicos falou que ela iria passar a noite no hospital, e no dia seguinte ela poderia ir para casa com o seu filhinho. No outro dia, logo pela manhã bem cedinho, ela e sua mãe, que estava de acompanhante, notaram uma movimentação atípica no hospital. Os médicos e enfermeiros corriam para um lado e para o outro sem parar. Até que um dos médicos entrou em seu apartamento da internação e falou: "Vocês estão com Mateus?" Aline retrucou: "Como assim? Onde está o meu filho?" O médico explicou que a enfermeira foi pegar ele no berçário, para levar para ela amamentar e dar banho nele, mas a criança não estava em seu berço. Desesperada, ela falou: "Vocês têm que encontrar o meu filho. Não é possível que as coisas acontecem nesse hospital e ninguém nunca sabe de nada." O médico pediu para ela ficar calma e repousar, que dessa vez, eles iriam encontrar o autor daquele crime. Após a chegada da polícia, eles foram para a sala de monitoramento do hospital, para verificar as câmeras de segurança. Tinha uma câmera que ficava bem em frente à porta do berçário. Viram alguns funcionários entrando e saindo do local durante a madrugada, mas um desses funcionários lhe chamou a atenção. Por volta das 6h50 da manhã, no final de seu expediente, uma médica chamada Vera havia entrado com uma bolsa grande, o que não era permitido segundo as regras do hospital, e voltou logo em seguida. Quando ela saiu, o volume na sacola parecia ser maior, e de lá, ela foi imediatamente para o estacionamento, pegou seu carro e foi embora. Nesse momento, eles mandaram uma viatura ir até a casa da médica, para averiguar a situação. Ao abrir a porta, Vera estava com uma expressão de assustada. Nitidamente ela estava incomodada com a presença dos policiais ali. Ao ser questionada se havia mais alguém em sua residência, negou e disse que morava sozinha. Os policiais disseram que receberam uma denúncia de que havia um bebê lá, e após ela negar mais uma vez, veio a graça. O choro de um bebê ecoou de dentro da casa, e o policial falou: "Com licença, mas a senhora está presa." Ao entrar, eles viram o garotinho chorando em cima da cama.
Sem saída, a médica contou em depoimento tudo o que havia acontecido. O seu ex-namorado chamado Paulo era o grande amor de sua vida, e tinham terminado o namoro há poucos dias. Ao perceber que ele estava prestes a terminar o relacionamento com ela, decidiu armar um plano para tentar reverter aquela situação. Ela sabia que não podia engravidar, devido a uma anovulação, causada por problemas em sua tireoide. Mas coletou uma quantidade de espermatozoides dele, alegando que iria fazer o teste para saber se o problema estava nele ou nela. Ele, sem saber de nada, concedeu o material para o espermograma. Vera, então, levou os espermatozoides para o hospital e fez a inseminação em Aline. Como Aline estava em coma, ela acreditou que ninguém iria querer o bebê. E era aí que ela entraria se passando por uma boa samaritana. Ela iria se oferecer para criar a criança. Depois, faria Paulo descobrir que ela teve um bebê, porém não quis contar para ele. E por fim, pediria para ele fazer um exame de DNA para confirmar a paternidade. Assim, em sua cabeça, ficaria mais fácil dela reatar o relacionamento com ele. Mas o seu plano desandou, quando Aline acordou no meio da gravidez, e falou que iria criar o bebê, mesmo sem saber quem era o pai. A única solução para o seu plano dar certo, seria sequestrar o menino. Mas tudo deu errado. Após algumas audiências, o juiz condenou Vera a 8 anos de prisão por abuso de incapaz e sequestro. O caso virou notícia na cidade, e comoveu a população, dividindo a opinião pública. Algumas pessoas achavam que a médica deveria ser presa, outras achavam que ela deveria ser perdoada e até ficar com o bebê, já que ela tinha feito tudo aquilo por amor. O fato chegou ao conhecimento de Paulo em poucas horas. E mesmo sem saber de nada que havia acontecido, ele prontamente quis conhecer o seu filho. Foi amor à primeira vista. Ele fez questão de registrá-lo, e passou a visitá-lo constantemente. E por ironia do destino, durante essas visitas, ele e Aline acabaram se apaixonando. Os dois pareciam que foram feitos um para o outro. Gostavam das mesmas coisas, riam das mesmas besteiras e até reclamavam dos mesmos problemas. Após alguns meses de namoro, eles se casaram. A verdadeira família estava enfim junta. Vera nunca imaginaria que, ao invés de trazer o seu namorado de volta, ela aproximaria ele de outra mulher, e provavelmente para o resto da vida. E você, acha que ela deveria ser presa, ou poderia ser perdoada do que fez? Deixe sua opinião nos comentários e nos diga o que achou dessa história. Fiquem em paz, e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho e comenta o que achou do vídeo.